Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, o nosso convidado, ele é uma figura conhecida pela firmeza, por uma carreira de tirar o fôlego, né? Na segurança pública e na política. Mas, como sempre, nosso objetivo é ir além do que já foi noticiado. Queremos conhecer o homem por trás do distintivo e do mandato. Quem eu tenho aqui hoje para conversar com a gente é o delegado Fernando Francischini, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, advogado e por mais de 20 anos um dos nomes mais respeitados dentro da Polícia Federal como delegado. Fernando, é uma honra hoje estar aqui conversando com você. Para mim também é uma honra estar no Folha de Curitiba, conversando com todos vocês. E eu acho muito legal essa proposta, né? Muitas vezes a minha entrevista fica girando em torno de política e faz dias que a gente sente vontade de conversar mais sobre a carreira. A gente vem debatendo muito os rumos da Polícia Federal, bem diferente do da minha época. A questão da pandemia no meio do mandato, eu acho que tem tanta coisa legal para a gente falar e acaba, todas as vezes que a gente dá entrevista, ficando só na questão política, ideológica e às vezes a gente sente falta de um debate tão importante dessas histórias, né, das pessoas que contribuíram com o nosso estado. Eu tive até que encurtar aqui quando eu estava construindo o roteiro pro podcast, porque se eu colocar teu currículo inteiro aqui não ia dar tempo, né? Não é Mas, aqueles. poxa, uma coisa que eu sempre achei muito bacana na tua trajetória, que apesar de você já ser muito conhecido, acho que as pessoas acabam esquecendo, porque é muito grande o teu currículo dentro da segurança pública. Que você foi oficial da Polícia Militar, foi oficial do Exército primeiro, né? Depois foi oficial da Polícia Militar. Na Polícia Militar, o que eu acho bacana é que você coordenou grupos de elite, como a Rony, o COI, né? Para daí depois você ir para a Polícia Federal como delegado, né? E aí, como delegado na Polícia Federal, na escola da Polícia Federal, você foi o primeiro colocado do Brasil. E eu fui como agente antes, né? Eu tinha tanta paixão principalmente na área de combate às drogas, na área de fronteira, e não tinha uma possibilidade de investigar na polícia militar. Então eu queria ir, então eu aceitei deixar de ser tenente de carreira da polícia militar para ser agente da Polícia Federal no primeiro passo, uma carreira super respeitada, totalmente investigativa, para só depois ir a delegado. E para meu orgulho, né, eu falo que é um autista da Ritalina, talvez, lá das antigas, quando não tinha esse diagnóstico todo, né, que eu tomei Ritalina até uns 14 anos de idade. Então, quando eu olho meu filho autista de 15, eu sempre falo: "Fique tranquilo que eu já passei por tudo isso que você está passando". Então a gente relembra, de todas essas fases da carreira, e para mim o orgulho é que eu soube direcionar na época. Eu fui o primeiro lugar no curso de formação de oficiais da Polícia Militar aqui do estado, primeiro lugar no curso de agente da Polícia Federal Nacional e depois primeiro lugar no curso de delegado da Polícia Federal Nacional também. Isso é muito esforço, dedicação, então quando eu conto, não conto para tentar, muita gente quer ser pavão, né, não, não, eu conto que é um motivo de orgulho e de dedicação, e muitas vezes as pessoas que gostam de mim, que votam em mim, não têm a oportunidade de conhecer essas partes da carreira antes da política, né, Tiago. Não, e o que eu acho legal, que eu particularmente acompanho a tua carreira desde lá atrás, lá no começo, quando você entrou para antes de você entrar pra política, na verdade, né, porque com a prisão do Fernandinho Beiramar, do Abadia, você sempre teve muito em evidência ali falando sobre isso, né. E é uma coisa que dentro da segurança pública, principalmente naquela época, você não tinha muito isso de vir a público, explicar como é que foi a operação, falar sobre isso. E o que eu acho curioso, porque desde o teu primeiro mandato, desde a atuação, olha o teu currículo, né, oficial do Exército, oficial da PM, aí depois foi para a Polícia Federal. Então, onde você passa, você consegue se destacar muito bem. Na Polícia Federal, como eu falei ali, que você ficou em primeiro colocado na escola ali, e aí depois quando você virou deputado federal, você virou um deputado muito importante, relevante, articulador, articulava bem ali, e aí você vem para estadual, antes de vir para estadual você auxilia o Bolsonaro ali, foi uma peça fundamental na eleição do Bolsonaro lá atrás. E aí você vem para deputado estadual no Paraná e consegue fazer uma mega votação histórica, nos 170 anos de Assembleia Legislativa, ninguém conseguiu chegar perto ali da votação que você fez, né. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta, né, qual que é a mentalidade, o que que te faz ser tão bom em tudo que você faz? Porque tudo que você faz, você se destaca muito bem. Tiago, eu acho que a brincadeira da Ritalina não deixa de ser o hiperfoco que a gente fala. Eu sou alguém de objetivo, de meta. Tem muita gente que a meta é financeira. Eu gosto de objetivo, de resultado, de não ser igual a todos e poder
ajudar muita gente, e só você se destacando muito e sendo muito dedicado que você atinge uma primeira colocação, uma mega votação, assuntos de destaque nacional. Então eu acho que esse empenho acaba refletindo até na ida para a política de muita gente da minha casa até. A pessoa fala: "Mas muita gente da política não é pejorativo, tem muita gente que critica". Eu acho que critica quando não é da forma como nós temos feito, de o filho olha o pai um grande médico, um grande engenheiro, o que que o filho quer ser? Quer ser médico, engenheiro, né, então acaba a minha postura na política, acabou impactando mais do que levando eles para a Polícia Federal ou para a Polícia Militar, que são carreiras muito respeitadas. Então, para mim, é motivo de orgulho, além das grandes votações, conseguir transferir muitas vezes votos para pessoas que estão começando. A Flávia, por exemplo, que hoje é nossa deputada estadual, minha esposa, e que é a primeira mulher na história da Assembleia a ser vice-presidente mês passado, para nosso orgulho, foi a primeira mulher presidente da Assembleia. 170 anos de história e de emancipação do nosso estado, a Assembleia sempre foi um lugar muito, não é machista, de homens, né, dominado por homens. Ela foi a primeira a furar o cerco. Claro, muito mérito até do deputado Alexandre Cury, nosso presidente da Assembleia, que conduziu ela para essa vice-presidência na hora que montou a chapa, mas todos os homens, ela foi eleita por unanimidade. Todos votaram nela, homens, mulheres, e eu falo para ela sempre, essa é uma função que não é sua. Abrir uma porta desse tamanho que você abriu na política do Paraná para as mulheres que são deputadas, é para todas as mulheres do estado que na sua carreira privada, na sua carreira profissional, vem cá, eu posso também. E a Flávia mesmo diz, eu sou dona de casa, eu sou mãe e sou uma profissional, não deixei de fazer nada. E ainda é esposa. E ainda tem ainda pior, o mau peso, ela diz que o filho da sogra é o pior dos filhos, é o que dá mais trabalho para ela. Não, pode falar. Tendo em vista isso que você falou agora, você acha que a política para você, ela foi uma vocação, um chamado, ou ela foi consequência de um trabalho desenvolvido? Essa é uma excelente pergunta, sabe por quê? Porque todo mundo falava: "Cara, você vai deixar de ser delegado da", na época, né, deixar de ser delegado da Polícia Federal, para ir para uma profissão tão achincalhada, tão xingada. Então, num dia você estava no eu fiz 3 Fantásticos seguidos, com entrevistas exclusivas do Fantástico, na prisão do Carlos Abadia, procurado no mundo inteiro, US$ 5 milhões de recompensa pela captura, para no dia seguinte eu estar levando ovo, xingamento nas redes sociais. E eu acho que justamente foi por entender que a lei era fraca, frouxa, e é ainda, né? O sistema é muito frouxo brasileiro. Vai fazer o crime que você comete aqui no Brasil, no Texas, lá nos Estados Unidos, né? Vai assaltar um mercado no Texas lá que tem gente fazendo compra de fuzil pendurado nas costas. Então a lei é fraca. E foi isso que me levou. Muitas vezes os grandes traficantes demoravam mais para sair, mas eu fiz muitas prisões por corrupção no serviço público, contrabando, Lau Qishong. Eu fiz uma das prisões do Lau Qishong, o chinês que comandava a 25 de março de grandes shoppings em São Paulo, e que no dia seguinte estavam saindo pela porta da frente porque a lei é frouxa. E aqui me revoltava a minha equipe na Polícia Federal, dizer, cara, nenhum deputado federal, nenhum senador vai endurecer a lei para bandido, a lei só existe para o cidadão de bem que paga imposto, que se ele deixar de pagar imposto bloqueia o novo dele, se deixar de pagar imposto ele está com o nome dele no Serasa, e eu falei, cara, vou ser candidato a deputado federal. Talvez eu possa impactar na lei, e saiu, para mim, motivo de orgulho, que eu fui um dos líderes da aprovação da Lei do Combate ao Crime Organizado, que criou, num dos artigos, a delação premiada, que o Sérgio Moro usou de ponta a ponta, na primeira grande operação de combate à corrupção, que pegou os grandões. Então era pegar um pequenininho ou um médio, que lá tudo era tubarão, né? Então um pequeno tubarão, diretor da Petrobras, e oferecer, olha, abre o bico quem são os políticos envolvidos, abre o bico se o dinheiro está subindo para a presidência da República, vocês lembram das histórias, para onde está indo o dinheiro? Que eu diminuo a pena e você vai poder cumprir domiciliar. Antes você acha que o bandido que ia para o presídio junto, ele ia contar alguma coisa de quem era o chefe? Nunca. Então você veja, a pergunta dela acaba sendo, por que ir para a política? Para poder mudar as leis
e aumentar o combate ao crime organizado. Mas não foi suficiente. Eu acabei de botar no ar no meu site, trago aqui com exclusividade para vocês aqui do Folha de Curitiba, delegadofrancischini.com.br. É o projeto da minha volta, que eu quero ser deputado federal esse ano, novamente voltar depois de cassado, uma cassação mais esdrúxula do mundo, né, por um vídeo. Eu sou o único cassado que não assaltou nem a saúde pública, que não roubou escola, mas fui cassado porque fiz um vídeo. E o projeto da minha volta chama 10 medidas de combate ao crime organizado. Eu estudei o Bukele, o presidente que está limpando o país dele do crime organizado, que estava invadido por organizações criminosas e acabou, jogou no chão a criminalidade. Fiz um apanhado desse estudo e adaptei a legislação brasileira. E criei um projeto de lei que eu vou apresentar no meu retorno, que chama 10 medidas de combate ao crime organizado. Só para trazer uma cerejinha do bolo para todo mundo que está nos assistindo ir lá conhecer no meu site. A primeira medida é a criação de um presídio federal com 20 mil vagas, regime de segurança máxima, é o RMAX, que eles chamam nos Estados Unidos, é bola de ferro no pé para ir capinar mato, para construir rodovia, mas no meio da selva amazônica, onde não tem pista de pouso de avião, aonde não chega, você vai andar de barco 3 dias no Rio Amazonas para chegar lá, quero ver quem vai fugir de lá. Isso, tudo monitorado. Conversou com um advogado que pagou um helicóptero caríssimo para chegar lá, grava vídeo, áudio. Então, se a gente não isolar o crime organizado brasileiro, deixar ele num presídio comum, ele vai continuar mandando aqui fora, que foi a segunda grande operação que eu fiz da minha carreira. Eu prendi o Fernandinho Beiramar preso, junto com o delegado Mesquita, que trabalhava comigo, trabalhávamos juntos, que é a Operação Fênix. O Mesquita terminou ela com uma eficácia tremenda e nós prendemos o Beiramar preso. É incrível dizer que nós prendemos o Beiramar preso, um presídio em que ele, através de visitas, de pessoas que se diziam advogados, mas não são, porque é uma carreira muito respeitada, mas aqueles que não se respeitam, que iam lá e comandavam para ele o crime aqui fora. Inclusive, né, a gente via áudios, quando ele não estava num presídio federal, dele mandando cortar a cabeça de algoz, ao mesmo tempo que matavam, isso saiu da mídia toda. Então, acho que ir para a política é poder fazer alguma coisa como se fosse um delegado deputado. Usar as informações que eu tenho de combate ao crime organizado, e agora é um momento crucial. O atual presidente é leniente com o crime organizado, campeão de voto dos votos do presídio, infelizmente, ficou preso por corrupção, não foi absolvido, cancelaram, né, anularam a operação dele dizendo que julgou no lugar errado, mas e o dinheiro que devolveram? Sabe que agora que eles estão anulando a Lava Jato, vão pegar aqueles bilhões e milhões que... Imagina, o bandido devolveu o dinheiro, agora se anula a operação, você vai devolver o dinheiro roubado. Então são coisas que eu não concordo no nosso país e que a gente precisa... Tem pessoas que têm coragem de falar, porque muitos que vão para Brasília, às vezes eu polemizo demais, minha assessoria fica até brava comigo, a Flávia briga comigo, mas não dá mais para bancada TIM. Brasília é muito sério o negócio. Caça like, o cara que vai lá para fazer videozinho, para dizer, olha, agora eu estou fazendo, olha minha intervenção aqui na rua, nas ruas aqui, olha como eu sou bravo aqui, brigando com o coitadinho do cara que está lá. Lá é coisa graúda, cara. O cara vai investigar a tua vida, se você denunciar alguém, ele derruba alguém da tua família. Você tem que ter a vida muito limpa para ser oposição em Brasília. Então não adianta ir lá fazer videozinho para ganhar like. Tem que mandar nessa eleição gente séria, tem que acabar com essa história de personagem. Personagem em Brasília, cara, vai ser bonito para a gente dar risada. Quando o Pânico abrir lá no programa para a gente ver esse personagem fazendo... Mas qual o resultado disso para a nossa vida? Então, acho que isso é para todo o Brasil, não é para o Paraná. Eu falo, e é muito mais fora do Paraná isso que eu estou dizendo. Tem que ser gente minha dura e que tem coragem de enfrentar o sistema. Eu fui caçado, eu não me calei. Podia estar escondidinho em casa agora, sem falar essas coisas. Mas se eu voltar para Brasília, vai ser a maior decepção para quem me mandar de volta, de eu chegar lá e me associar ao sistema. Cargos, emendas, e voltar a ficar caladinho, como muitos que eram, como é que a gente sempre brincou disso, né? Tigrão na campanha e tchutchuca lá em Brasília, porque daí as emendas, que são muito dinheiro, acabam fazendo o cara ficar quietinho, né?
Não, e eu acho que coragem você tem, né? Só pelos nomes que você citou, que eu já ia até te perguntar. Pô, mexer com o Fernandinho Beiramar, Kim Chong, com a Badia, tem que ter coragem, porque você deve ter passado por ameaça, represária nessa época. E até te perguntar, como é que foi viver essa adrenalina, isso daí? Tipo, o que que você passou de pior no meio dessas operações? Que imagina a pressão que é essa, liderar nisso, né? Teve operações que pegaram fotos minhas colado na parede em presídios, nas celas do Comando Vermelho. Então eu era alvo total, imagina a minha família. Tem uma matéria da época, na época, lembra que tinha a revista Época, com uma foto minha com um alvo no meio da cara, dizendo que eles pegavam minhas fotos nos presídios lá e o Sérgio Moro viveu isso há poucos dias, né? Tinha uma operação do PCC para matar ele e sequestrar a família. Então quem tem coragem de enfrentar o crime organizado são poucos, porque hoje o crime organizado está dentro dos gabinetes em Brasília, o crime organizado está no alto escalão empresarial. Olha, um Banco Master, fazendo lavagem de dinheiro em fundos associados ao PCC. Quantos nomes da política, do judiciário e de outras instituições estão envolvidas agora com um escândalo desse tamanho? Mas o caçado fui eu que fiz um vídeo criticando o sistema, né? Isso que é ruim no nosso país. E ainda tentaram inventar irregularidade, porque acho que o vídeo já tinha sido fechado, as urnas já tinha encerrado a votação. Aquilo foi um absurdo. Eu acho assim, quem está nos assistindo pode achar que foi pelo vídeo. Não. O que eles disseram é que aquele vídeo fez a minha eleição. Eu fiz 427 mil votos. O vídeo, eu não pedi voto, não disse meu número, eu critiquei o sistema, critiquei a urna, critiquei como funcionava, foi muito duro. Mas eu era deputado federal no mandato e era candidato estadual, ou seja, uma live daquela, se tivesse no momento com todo mundo votando, sem eu dizer que era candidato, porque eu começo o vídeo dizendo assim: sou deputado federal, estou usando a minha imunidade parlamentar para fazer uma denúncia que eu quero apuração. Se a imunidade não é para isso, não sei por que deputado federal tem imunidade. Porque a imunidade é para ele denunciar coisas que ele não tem prova ainda, para as pessoas apurarem, por isso que chama imunidade. Porque se todo mundo só pudesse fazer uma denúncia com provas, não precisava de justiça para julgar, que já estava tudo pronto. Então, veja, uma cassação dessa faltando 10 minutos. Alguém vota faltando 10 minutos? Você acha que dos 427 mil votos que eu fiz, quantos estavam votando? Não quiseram nem ver, porque eu pedi. Então faça uma auditoria e veja quantos, para saber se meus 427 mil votos foram feitos nos últimos 10 minutos. Mas nunca tive direito de fazer isso. Mas eu sinto que está próximo de eu poder voltar e corrigir e falar as mesmas coisas. Eu vou voltar e vou continuar o enfrentamento com as mesmas pessoas, as mesmas instituições que fizeram a minha cassação. A Flávia diz, você vai ser cassado de novo? O país é outro hoje. Hoje não tem mais como até aquele momento que eu fui cassado, o Lula dominava total as instituições, todo mundo se sentia em algumas instituições acima do bem e do mal, agora está todo mundo acuado, porque bateram na porta deles também lá, né? Milhões e milhões em contratos para tudo quanto é lado. O filho do Lula agora está correndo, ninguém está vendo nem para onde ele correu tanto com a quebra de sigilo dele, dizendo que ele recebia mesada do desvio de dinheiro dos aposentados. Então eu acho que eu tenho que voltar, porque as denúncias que eu fiz, eu participei da CPI da Petrobras, CPI do BNDES, CPI da JBS, da Friboi da época, CPI do Cachoeira. Eu fui o único paranaense na comissão de impeachment da Dilma, que julgou a Dilma. Então, se eu voltar para lá e virar frouxo, ia ser a maior decepção do mundo. Mas está na hora de mandar para lá uma bancada titular que pode fazer esse enfrentamento, principalmente o Paraná e Santa Catarina, onde aqui não entra aquela petezada vermelha que invade o resto dos estados pelo Brasil afora. E eu lembro até na época que você estava como deputado federal, a gente se sentia bem representado porque a gente tinha um destaque nacional. Porque você, como articulador, e você citou a situação do impeachment e tantas outras, você tinha um trânsito muito grande lá, porque você conseguia articular para fazer com que essas reformas e as coisas que precisassem passar, passassem. E de um tempo para cá, a gente meio que perdeu isso lá no Congresso. A gente não vê mais os deputados federais do Paraná, fazem um bom trabalho, mas não tem mais esse... Não teve uma voz nacional, né? É. Se olha o Jornal Nacional, nunca mais. Eu vi uma entrevista de um deputado paranaense que está fiscalizando, era uma sequência. Claro que agora eles não gostam muito de mim lá na Globo para adotar, mas assim, é o espaço
que nós deixamos de ocupar de projeção nacional que nós tínhamos naquela época. E eu acho que nós estamos num momento que a gente precisa novamente. Eu era de uma comissão, pelos 8 anos que eu fiquei em Brasília, de 2010 a 18. 18 eu acabei indo ajudar o Bolsonaro a coordenar a campanha e tive que virar candidato a estadual na última hora, porque eu fiquei viajando o país com ele. Todos esses 427 mil votos eu estava em Juiz de Fora, quando ele, durante a facada, acompanhando ele no hospital, não fazia campanha. Você veja, 427 mil votos fazendo campanha com o Bolsonaro pelo país. E na minha visão, a gente precisa novamente ter essa visão nacional para ter alguém que vote esses projetos relevantes, que fiscalize. Nessa comissão, que eu comecei a falar para você, chama Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. Ela é a porta do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então, quando você via, a Dilma teve escândalos em pelo menos 20 ministérios dela. E para mim, o pessoal diz, isso não é motivo de orgulho, Francisco Ineu? Eu derrubei 7 ministros da Dilma com requerimentos de convocação. Agricultura, é uma festa. Todo mundo metendo a mão no jarro lá em Brasília. E é tudo de novo. É que agora precisa voltar a fiscalizar. E essa comissão é aquela que eu recebia denúncia anônima, usava a minha imunidade, falava, quero todos os documentos da licitação do Ministério do Esporte para a Copa. Quero todos os documentos do Bolsa Família para saber. E era um tiro atrás do outro, não tem como. Você escuta mais sobre isso hoje? Nada. Você vê os videozinhos em plenário, lindo, ganha um monte de like, mas qual o resultado efetivo para nós? Né? Então, é bonito personagens, né? Agora precisa resultado, tá na hora de uma bancada titular em Brasília. Não é Paraná que eu estou dizendo, que às vezes pode dizer que eu estou dando recado para alguém, eu não mando recado para ninguém. Se tivesse que dizer, eu gosto de todo, a bancada, tenho amizade com a bancada do Paraná, com todos, mas o Brasil precisa mandar um novo, e Senado mais ainda, né, Thiago? Você análise vocês, se o Senado for frouxo dessa vez, nós estamos ferrados, né? Não, o Senado é o pior. E aí eu falo, eu posso falar porque eu não tenho problema nenhum. O atual Senado do Paraná, ele é uma vergonha. O pessoal criticou tanto até o Álvaro Dias, mas o Álvaro Dias já teve momentos de glória, foi um ótimo, excelente senador. Com o tempo foi perdendo um pouco essa contundência. Mas hoje ele está numa situação assim, o nosso Senado está apagado. O Álvaro participou comigo de todas as CPIs da Petrobras e era uma referência. Eu me espelhei muitos anos na atuação do Álvaro Dias. Liderança nacional. E muitas vezes eu e ele ficávamos sozinhos na CPI da Petrobras, porque a gente não tinha para onde correr. Né? Todo mundo era governo, todo mundo com cargos com a Dilma, com o Lula ligava. Então, você tem razão. Hoje é difícil. Uma das poucas atuações é a do Sérgio Moro. O restante é uma participação mais burocrática. Não estou dizendo que eles são envolvidos em corrupção, é nada disso. Mas é mais burocrática, etc. E a gente vê que nós temos bons nomes vindos nessa eleição. Vou citar um só porque é meu amigo e eu sei. É o Felipe Barros, que faz um grande trabalho em Brasília, também bota a boca no mundo, falou das mesmas coisas que eu falei, não sei como é que ele escapou, porque bateu também nos mesmos pontos. E eu acho que é um bom nome para ser avaliado por todos, vai colocar o nome à disposição. Mas eu acho que está na hora do Senado ser mais efetivo na fiscalização do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que a Constituição de 88 errou quando criou uma situação de interdependência de duas instituições, Senado e Supremo. Cara, não dá para o senador só ser investigado por um ministro do Supremo e não dá para o ministro do Supremo ser o único que investiga um senador. Isso cria uma simbiose ruim para a democracia. Se tem alguma coisa ruim para a democracia, não é os coitados do Zé Mané que tacaram pedra na vidraça do Congresso, porque enquanto eu estava lá, o MST fez umas 10 vezes. O sindicato chegou a capotar carro na porta para tacar fogo no Congresso, mas ninguém foi preso. Agora, coitadinha da Débora, que pegou um batom e escreveu na estátua da justiça lá a revolta dela, pegou 14 anos de prisão, cara. Não, e sem falar que o Senado, aí é a minha opinião particular, tá? Eu acho que ele, do jeito que é, por esse motivo que você citou, por outro também que eu vou citar, ele desequilibra essa balança da paridade dos poderes e é o que atrapalha hoje
que a nossa Constituição seja imposta e respeitada. Vou te dar um exemplo que é o que eu acho mais grave dentro do Senado, depois dessa questão dele ser atrelado ao STF e ter esse rabo preso que acaba tendo. A gente tem 27 estados no Brasil. Aí a gente tem estados de vários tamanhos dentro do Brasil. E aí, como funciona, para quem não sabe, o deputado federal, ele é deputado federal, estadual, ele é uma proporção do tamanho da população e do eleitorado de cada estado. O Senado não. São 3 vagas para todos os 27 estados. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, hoje a gente tem estados que tem uma população de 800 mil habitantes. 800 mil habitantes é um pedaço da região metropolitana de Curitiba. E esse estado, que é um pedaço, assim, seria uma região, ele tem o mesmo peso de voto com 3 senadores do que estados maiores. Aí você tem algumas regiões que você sabe que já são mais fechadas ali. E isso acaba com a paridade, porque você pode ter a maior parte do país ali, em população, em PIB, em várias outras questões reunidas para votar, que ela sempre vai perder para esses Você estados. veja, quantos senadores tem o Nordeste, pelo número de estados? Quantos senadores tem a região Sul? A região Sul tem 9, 3 estados. Então, como é que nós vamos enfrentar essa paridade? Sabe uma coisa que eu acho muito forte, que eu quero começar a discutir, levar é uma coisa que muita gente diz que chama cláusula pétrea da Constituição, que é a questão da legislação penal ser só federal. Cara, o que mais funciona nos Estados Unidos é o que nós temos que trazer para a legislação brasileira, e nem que seja uma reforma à Constituição e não uma PEC que tem essa cláusula que não pode ser alterada, que é a pétrea que eles chamam, dizendo que os estados podem legislar concorrentemente em penal. Por exemplo, a lei da Califórnia é frouxa nos Estados Unidos. Você via o tanto de invasão de mercado, tinha um valor que você podia furtar. Quantos vídeos você viu no Instagram do cara com carrinho, olha o roubo? Cota de assalto, cara. A ideia agora eles deram uma brecada nisso. Droga liberada também na Califórnia, etc. Vai no Texas, que a gente estava falando agora há pouco. Vá muitas vezes na Flórida também, que a legislação é apertada, que lá tem a lei da reincidência. O cara que reincide dobra a pena. E lá é regime fechado. Não tem essa aqui de saidinha temporária no Dia das Mães para a Suzane que matou a mãe. Não tem progressão de regime para o cara que executou uma família, né? Com 7 anos ele já está na rua. Você perdeu tua mãe e o cara com 7 anos já volta para a rua. Então, se os estados pudessem legislar, tenho certeza que as leis do Paraná iam ser muito duras. Santa Catarina, então, pior ainda, porque são estados conservadores, tradicionais, defesa da família, e já outros estados que querem ter representantes que sejam mais frouxos, o bandido vai para lá. É o que acontece nos Estados Unidos. Você quer fazer uma legislação frouxa no teu estado e eleger deputado e senador frouxo? Tudo bem, vai refletir na legislação penal. Agora no Paraná nós vamos eleger cara que não gosta de bandido. Isso ia ser muito bom para o nosso país, principalmente nesse momento que muitas vezes o pessoal diz, o Sul é meu país, eu não quero mais saber de sustentar. Tem estado brasileiro que 60% da população está recebendo Bolsa Família. Quem está pagando somos nós. Bolsa Família para quem está passando necessidade, eu apoio. Para quem está passando fome, por períodos curtos. Tem que entrar nesse período projetos concorrentes. Cara, vou te pagar Bolsa Família para você sustentar teus filhos. Isso é humanitário. Mas enquanto isso, você é obrigado a fazer um projeto de capacitação profissional para aquela empresa que está se instalando aqui na região para você trabalhar lá. E depois você tem uma vaga de emprego lá. Porque eu não vou pagar mais do que 6 meses de Bolsa Família para você. O governo está piorando. Além da Bolsa Família já ser bilionária, agora ele está fazendo uma legislação nova, não sei se saiu por medida provisória há poucos dias, dizendo que o cara pode trabalhar em alguns setores e ainda receber o Bolsa Família. Então é compra de voto escancarado. Esse estado com 60% de Bolsa Família tem menos gente com carteira de trabalho assinado. E quantos vídeos a gente vê hoje nas redes sociais? A pessoa dizendo, não, eu não posso trabalhar senão eu perco minha Bolsa Família. Eu prefiro ficar na rede dormindo e assistindo televisão do que perder meu Bolsa Família. Então o país não vai para frente desse jeito. O dinheiro que falta em várias áreas, na segurança, na saúde, é esse dinheiro que vai para o assistencialismo puro e que não é só humanitário, é interesse político eleitoral. E detalhe, você já viu aí, a gente está vendo esses escândalos na Previdência, que é aquilo que ele já sabe, a Previdência ela já está condenada. A gente provavelmente não vai conseguir se aposentar, não vai ter. Aí você pega o cara que está no Bolsa Família, ele não está contribuindo com a Previdência. Ah, não, mas ele paga lá, desconta lá. Pô, mas desconta do próprio dinheiro que ele já está recebendo, que é de um fundo semelhante.
Aí esse cara, ele não tá contribuindo, não tá trazendo dinheiro novo pro governo, e quando ele chegar na época de se aposentar, ele ainda vai ter a aposentadoria dele. Aí se bobear, ele ainda tem a aposentadoria e tem mais uma pensão para complementar. É o Vale Gás agora saindo do forno, né? Vocês viram o Vale Gás? Pensa, se fosse o Bolsonaro num ano eleitoral lançando por medida provisória Vale Gás, não ia sobrar nada dele. Acho que ele tinha sido preso, esticado em praça pública. O Lula pode tudo. Para um ano eleitoral tem muita coisa, né? Aí Desfile na Marquês de Sapucaí. Você assistiu o desfile? Aí, não, esse eu poderia falar. Você, por um videozinho de nada, foi caçado. Aí os caras fizeram com dinheiro público, dingo histórico e tudo com dinheiro público, e tá tudo certo. existe defeito, eu não sei como que foi. Eu ouvi o constrangimento de uma empresa de comunicação nacional, que tem um símbolozinho redondo assim, fazendo a cobertura do desfile do Lula, tentando maquiar que aquilo não era campanha eleitoral antecipada. Imagina o meu vídeo dizendo a urna, o sistema não funciona, quero apuração, e o cara dizendo, Lula, como é que é a musiquinha? Lula é o maioral, é o cara que tirou o pobre da pobreza. E daí com o carro alegórico pago por nós, com o nosso imposto, com a cabeçona do... Eu gostei, foi o dia seguinte, né? Você viu que daí... o boneco caiu e saiu sendo arrastado. Foi só... Aí não raptaram o boneco no final. Oi, ainda faltou uma algema no boneco. Daí os caras ficaram bravos me xingar. E daí no dia e ainda assim, você vê, Deus escreve certo, às vezes por linhas tortas, né? Rebaixaram a escola de samba que botou na avenida. Só por Deus mesmo no Brasil, né? Não, e outra, até a gente já tá quase chegando no finzinho, porque eu sei que você tem uma agenda daqui a pouco é corrido, mas eu quero ressaltar, porque eu trabalho com política já há muito tempo. E uma coisa que a gente vem analisando e entendendo, como eu te falei, como eu já acompanho teu trabalho até um pouco antes de você entrar na política, quando você começou a aparecer naquelas mega operações. E você, até onde eu lembro da minha visão, você foi um dos primeiros políticos que depois de se eleger também levantou muitas pautas da direita. A tua pauta sempre foi segurança pública, mas você teve coragem de trazer posicionamento numa época que ninguém tinha coragem. Só que hoje, também com toda a polarização, é uma coisa que fica cansativo, porque você vê aqui na política, como você falou, os caça-likes aqui, né? E de novo, não tô dando recado para ninguém, é uma crítica construtiva para o sistema. Você vê que a galera perde muito a pauta, e eu acho muito legal, porque uma das pautas que mais doeu e sempre dói é a pauta da segurança pública, que é uma pauta que você sempre trouxe com seriedade, sempre foi teu carro-chefe, e sem ir, como você falou, na questão do caça-like, porque você tem projetos concretos. Aí você citou o Bukele ali, quando você falou das 10 medidas contra o crime organizado. Eu tava vendo uma fala do Bukele, que eu achei fantástica, né? Porque quando você vai falar de segurança pública, aí você vai debater com alguém de esquerda, porra, chega a ser cansativo, porque vem com aquele mesmo papo, tem que investir em segurança, tem que investir em educação, estrutura, primeiro, bababá. Aí eu adorei o que o Bukele falou, porque o Bukele falou uma coisa assim que eu achei fantástica. Falou, eu concordo, tem que investir sim, é por aí que vai. Só que o cara que tá matando hoje, ele não vai voltar pra escola. E detalhe, o cara que tá falando que tem que investir em educação, há 50 anos falava que tinha que investir em educação. Por que não investiu? Por que não fez nada? E aí agora a gente vai investir em educação, mas não vai investir em combate ao tráfico? Aí você vê o México, a presidente do México, que fala que não acredita na guerra contra o narcotráfico. Eu tava vendo um vídeo lá que é assustador. Pra gente chegar nesse ponto no Brasil, não tá faltando muito. No Rio de Janeiro, aquela operação foi igualzinha. Não, 100 e poucos mortos do tráfico e a esquerda toda se reunindo para atacar a polícia. Mas para quem que eles ligam a hora que tá no apuro, né, cara? Esses dias eu vi aquela MC Carol. A MC Carol é aquela da musiquinha do, como é que é? Vou dar pro traficante, vou dar para não sei o que é. Bandida? É totalmente de esquerda, totalmente vinculada a esse pessoalzinho. O Dia da Polícia, músicas dessa de estímulo à violência. E ela foi assaltada. Levaram o celular dela, meteram arma, não sei se levaram o carro também. Carro também. Aí eu fico pensando, quem que ela vai chamar nessa hora? Se ela era contra a polícia militar, se ela queria dar para o traficante. Agora, não disse o que ela queria dar. Mas eu acho que ela entregou, né? Ela deu. Só que ela deu o celular e deu o carro dela, né? Foi isso que ela queria dar. Talvez fosse isso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o crime organizado já está muito forte. O PCC e o Comando Vermelho tomaram as ruas do país, porque, na verdade, a gente vê quando o sistema bancário brasileiro
com essa virar palco é que o PCC saiu da rua da biqueira de droga e ela subiu para o que eles chamam de Faria Lima, né? Os fundos de investimento, lavagem de dinheiro, redes de postos de combustível. Então, é muito assustador. Eu acho que eles contam muito com a leniência do atual governo, que é um governo que tem essa formação ideológica. E quando eu buscava desde 2010 essas pautas, esses dias eu contei, éramos em 5 deputados federais de oposição realmente. 5. Hoje tem uma bancada toda do PL, graças a Deus, maior, mas naquela época, 2010, não tinha, né? Aquela época, eu, o governador Caiado, Jair Bolsonaro, o coronel da PM, do Coronel Fraga, o delegado lá do Pará, que também eram 5, 6. E a gente apoiava, porque eles vinham para cima com tudo. Imagina, 400 e tantos deputados de base e os 5 coitados lá. Tanto que o Caiado hoje é um grande governador, faz um grande trabalho, todos eles estão muito colocados, mas hoje tem uma bancada maior, a gente tinha que ter mais resultado. E eu tenho muito orgulho. Eu fui o relator da criação das guardas municipais, o Estatuto de Criação das Guardas Municipais em todo o Brasil, fui o relator. Eu sou o autor da lei do alerta Amber nacional. A Flávia é a autora aqui no município de Curitiba. Então, aquele alerta de criança desaparecida e pessoas. Virou uma lei nacional agora, 1 ano atrás. O meu projeto de lei levou quase 10 anos tramitando, mas chegou ao fim e virou lei. Que eu já falei, a lei de combate ao crime organizado também foi um dos líderes na aprovação. Então, naquela época, a gente tinha a lei da saidinha, que acabou com uma boa parte da saidinha temporária. Infelizmente, o Lula vetou um pedaço da lei, mas eu sou um dos autores que está lá no projeto. Então, acho que dá para ser crítico, dá para ser ideológico, mas você não pode esquecer que você está lá para construir leis. E leis hoje é o que mais pena para a população brasileira, a segurança pública e a saúde. Principalmente porque está uma roubalheira na saúde, e se não diminuir, não sobra dinheiro para medicamento, para ter médico, para atender no posto. A gente vê isso todo dia. Aí agora eu quero te pedir para a gente já ir encaminhando aqui, vamos te liberar para a tua agenda. Você sempre foi uma liderança muito grande aí dentro da política, então você foi responsável pela eleição de muita gente, articulando sempre isso no estado, você é reconhecido onde a gente anda no interior e fala com o prefeito, com o vereador, com o político. Sempre tem uma história ali falando de como você ajudou, como você foi fundamental. E qual que é a mensagem que você teria hoje para o jovem, para quem está querendo entrar na política? Eu acho que é essa de resultado. Porque muitos hoje acabam assistindo esse negócio do vídeo. O vídeo é importante. A gente brinca do caça-like, mas o vídeo é importante para denunciar, para fazer tua posição ideológica, para opinar. Mas nunca pode abrir mão de ter resultado efetivo. O resultado efetivo é uma fiscalização que chega no Tribunal de Contas da União, que bloqueia a conta de quem está roubando, que derruba da função pública um ministro que está fazendo uma incompetente gestão para fechar os olhos e deixar roubar. Leis aprovadas, às vezes não precisa ser tua. Eu relatei leis que eram do PT. Uma das leis que eu fui relator, que me traz muito orgulho, é a lei do diagnóstico precoce do autismo, que obrigou a criar um protocolo para diagnosticar crianças até os 18 meses de vida. E era uma lei, a autora da lei era uma senadora do PT. Mas eu peguei na gaveta esse projeto que estava da Câmara, pedi para ser o relator e tivemos votação unânime. Então, o que eu posso dizer para quem está começando? Pode ser ideológico, pode gostar dos vídeos, mas não pode ser só isso. Tem que ter uma resultado, senão você vira um personagem e não tem resultado na vida real. E a pessoa que está na rua não aguenta mais ser assaltada, não aguenta vender droga na porta da escola do filho dele, não aguenta estar desempregado e vendo gente ganhando bolsa e ele tendo que pagar um posto do combustível, do pãozinho na esquina. Então, essa revolta que faz com que quem está começando na política, olhe, é ali que eu tenho que atuar. Atender a demanda da população que mais sofre, não só o videozinho. Então, acho que para que todo mundo nós estamos montando uma chapa. Eu aceitei para um partido, que era um partido que muitas vezes tinha pautas mais sociais. Por quê? Conversei com o Bolsonaro. Vou voltar candidato o ano que vem. Isso foi ano passado. Que partido eu vou?
ele falou abertamente para mim: ajude a ocupar outros partidos, porque senão quando alguém... E aconteceu, né? Quando alguém do PL ou de um outro partido mais à direita for candidato, nós vamos ficar sozinhos. E eu fui para Solidariedade junto com o PRD, que era um partido bem à direita. O PRD é o Patriota e o PTB, que era do Roberto Jefferson lá atrás, toda aquela confusão. O POS também era muito... um partido que se juntou com Solidariedade. E eu presido hoje a federação que juntou esses partidos todos. Nosso partido no Paraná não é super direita, é super direita mesmo. Só entra ali quem não tem o pezinho lá nesse pessoal vermelho. E a gente quer construir algo que apoie uma candidatura de direita. Eu estou muito feliz com 2 candidaturas. Do Flávio Bolsonaro, muito feliz, porque ele é, como a gente sempre vê, né, na nossa família, a Flávia Soê melhorado. Ela tem essa pegada de defesa de princípios e valores, mas ela é mais humana, mais social, a causa do autismo, cuidar das pessoas. Então eu sempre vejo ela como algo melhor do que eu. E eu acho o Flávio, o Jair, que é meu amigo de casa, o Flávio é o Jair melhorado. Não tem aquela rejeição, mas tem os mesmos princípios e valores. E o segundo candidato, nosso governador do estado. O Ratinho pode ser um candidato primordial no primeiro turno, porque ele tem uma visão muito social e ele acaba sangrando um pouco de voto do centro, que talvez não fosse para o Flávio. Então, acho que esse binômio, e que um pode apoiar o outro no segundo turno com certeza, essa junção de força, o próprio Paraná também, não tem nada o que falar no Paraná. Temos ótimas candidaturas e todas que têm chance de ganhar estão no espectro à direita. O Guto Silva, um ótimo candidato, representa o governador, a secretária. O Alexandre e a Flávia é a primeira vice do Alexandre Cury na Assembleia, e o próprio senador Moro. É um candidato também à direita, que não seria a entrada do PT no governo. Então, vão se definir. Esses 3 vão acabar virando um pacote só, na minha visão. Então, e quem se meter na confusão dos 3 vai ficar mal em julho. Então, eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior vai saber fazer essa costura e pode ser que chegue lá na frente, seja um pacote só esses 3 candidatos para a gente passear na eleição de governo do estado e todos juntos possamos ajudar a eleger um novo presidente e resgatar da mão do Lula e dessa cambada que invadiu nosso país, resgatar o nosso Brasil, a bandeira nacional, camisa da seleção. Esse ano nós temos seleção brasileira em campo, volta tudo, né? É o verde e amarelo voltando. Show de bola. Então já ficou até uma promessa indireta e implícita aí, que eu acredito particularmente nisso. É o Paraná voltando a ser protagonista no cenário nacional da política, né? Fernando, te agradecer muito pela conversa. Eu queria ficar aqui mais horas aqui conversando com você, mas eu não posso segurar porque eu sei que você tem agenda corrido, né? A gente tá aqui na torcida de verdade, como eu já falei, não tenho medo de falar, eu não preciso ser imparcial. Eu sou grande admirador de você, acompanho o teu trabalho há muito tempo, o trabalho da Flávia também, que a gente vai conversar com ela aqui numa próxima ocasião. E você, poxa, você produziu muita coisa diretamente na política e até indiretamente. A gente está finalizando, mas eu tenho que fazer essa emenda que você falou aqui. Isso é muito verdade. Quando você trouxe a Flávia para a política, ela trouxe bons frutos também, produziu bem, exemplo de dentro de casa. Aí não tem como não mencionar aqui de forma rápida, o Felipe também sempre fez um bom trabalho, nunca teve nada que envergonhasse. Então a gente vê por aí que é como você falou, o bom exemplo que todos tiveram dentro de casa, de vir para a política, todos produzirem bons frutos. E tá aí, você está presenteando aí o Estado aí, ajudando a produzir boas pessoas aí para liderar a gente, né? Quero que você faça suas considerações finais aí. Tiago, agradecer vocês por terem me recebido aqui na Folha de Curitiba. Tenho certeza, eu sou um fã da Folha de Curitiba. De vez em quando eu mando até meus vídeos para a Folha de Curitiba, porque é um veículo que eu tenho o prazer de sair lá. Não só por tua, mas por outros amigos que estão com vocês na Folha de Curitiba. E eu acho que os veículos de comunicação fazem esse papel. Trazer as opiniões divergentes, participar da democracia, denunciar quando está ruim, apoiar quando acha que está bom. E esse jogo que é muito importante para a democracia. A democracia ela está mais pautada na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa, para que a gente possa não ter alguém que ocupa um governo, como a gente vê atualmente, o Lula, eu falo abertamente. E o projeto principal dele é cercear as redes sociais, para não ouvir a opinião divergente, carimbar de fake news aquilo que ele não concorda. Então, eu acho que o nosso país
tem que olhar o que acontece em países como na Europa, nos Estados Unidos, e que o pilar número 1 das constituições é a liberdade de expressão da população. E aqui a Folha de Curitiba é isso, Thiago. Você é a cara da Folha de Curitiba, e por isso a gente respeita tanto e gosta de vir aqui, tanto eu como a Flávia. É isso aí, gente. Agradeço a audiência de vocês, mais uma vez agradecendo a presença do delegado Fernando Francischini, e a gente se vê aí no próximo programa. Até mais. Aí, foi bom.